Glória a Deus. Vamos ler Jó capítulo 4 nessa manhã. Primeira fala de Elifaz. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me foi trazida em segredo, os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos. Os seus anjos ele atribui imperfeições. Quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Irmãos, o capítulo 4 de Jó começa a nos mostrar as falas ou os discursos dos amigos de Jó. Jó tinha pelo menos 3 amigos que ficaram ali com ele 7 dias mudo, diante da dor que ele sentia, diante da aparência desfigurada. Os amigos não conseguiram falar palavra alguma, ficaram ali, mudos. E de alguma maneira nós temos que perceber uma certa solidariedade, estavam ao lado, mas agora eles começam a falar. E por mais que você lendo, em alguns momentos eles falem algumas verdades, mas a gente vai perceber que o que eles falam está misturado com muita coisa do coração deles, com muito julgamento. Então a primeira fala aí, do primeiro amigo, que o livro de Jó nos coloca, Elifaz, o nome dele, a primeira fala dele é uma fala de julgamento de Jó, por Jó estar passando por aquele sofrimento. É muito perigoso quando a gente observa alguém sofrendo e logo julga, e isso é uma tendência do nosso coração humano, e isto, na verdade, é uma obra do próprio inimigo. Satanás, ele é acusador. Temos que perceber, irmãos, que Jó, ele estava diante de um quadro de desgraça total. Ele estava de luto, porque perdeu 10 filhos em um só dia, e não só os filhos, como os servos que trabalhavam nas suas fazendas. Ele estava falido, ele perdeu todos os seus bens, e ele também estava com uma enfermidade generalizada, que a gente vai observando na leitura os sintomas, né? Na pele, nos ossos, desfigurado. Estava então numa situação tão difícil, e esses amigos possivelmente eram homens sábios, ali do Oriente, da região onde Jó ele habitava, e foram até ele, demonstraram uma solidariedade inicial. Porém, irmãos, eles falaram o que não era correto sobre Jó. Por que nós sabemos disso? Porque lá no final do livro nós vamos saber que Deus os repreende. Deus disse que eles não falaram o que era reto diante de Jó. Então é importante a gente aprender com essas falas dos amigos de Jó, para que quando a gente estiver passando por qualquer dificuldade, luta, sofrimento, a gente não deixe o nosso coração nos enganar com pensamentos errados,
E nem acredite em tudo que as pessoas falam, tentando às vezes, até aparentemente nos ajudar, mas às vezes estão nos condenando, nos julgando. Ou seja, nós temos que calar as vozes que não são alinhadas com a verdade de Deus. Quando nós estamos sofrendo, passando por batalha, feridos, muitas vozes vão se levantar. Nossa alma começa no sofrimento a imaginar coisas que não são verdadeiras, achar que nós estamos perdidos, que não tem mais jeito, que Deus não nos ama. É o nosso coração ferido, abatido. Pessoas podem se levantar, certamente se levantam para poder lançar palavras contra nós em meio às nossas dores, e o próprio diabo, irmãos, ele é acusador. E qual é a grande questão que ele faz? O amigo de Jó levanta no capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: segundo eu tenho observado, ele diz, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. O que ele faz, está falando, irmãos, é que Jó está sofrendo, porque tudo que o homem planta, ele vai colher. Irmãos, é um princípio bíblico, o princípio da semeadura. É uma lei, o que a gente planta, a gente vai colher. Mas não só ele faz aqui, de maneira bem específica, os amigos de Jó também, eles falham, quando eles pegam uma lei verdadeira, espiritual, mas eles usam apenas este princípio isolado de tantos outros. Deus trabalha com muitos princípios na nossa vida. Nós não podemos querer ter uma resposta pronta a problemas complexos, respostas rápidas a situações que nós ainda não temos uma dimensão maior, não paramos para ouvir o Senhor. Então ele diz, o princípio da semeadura está se cumprindo na sua vida, Jó. Se você está sofrendo é porque você plantou coisas erradas. Irmãos, há muito sofrimento que nós passamos por causa de atitudes erradas, por causa de coisas que nós plantamos que são contrárias a Deus. O pecado é uma semente que traz uma colheita sempre amarga, mas nem todo sofrimento é fruto de pecado, e é o caso de Jó. A Bíblia diz bem claro, logo no início, Deus fala que ele era reto, íntegro, justo, temente a Deus, se desviava do mal, e ainda que ele tinha questões na alma dele que Deus queria ajustar, aperfeiçoar, ou seja, ele peca quando ele julga a situação de Jó apenas por um princípio isolado, o princípio da semeadura, da colheita, sendo que Deus trabalha conosco com muitos princípios. O princípio maior que estava sobre a vida de Jó, que nós já sabemos hoje pela palavra, era o princípio da filiação. Por Jó ser filho de Deus, Deus estava o aperfeiçoando, Deus estava através daquelas aflições o ensinando, Deus estava através de tudo aquilo capacitando Jó a sair mais forte ainda, mais maduro ainda dessa grande experiência de sofrimento que o Senhor permitiu na vida dele. Deus é soberano, Deus é amoroso, Deus é bom, e Deus trata com os seus filhos. Havia um processo de Deus na vida de Jó, por Jó ser filho de Deus, que levaria Jó a conhecer a Deus muito mais intimamente, de maneira muito viva, e o testemunho de Jó serviria para abençoar a sua geração, e abençoar as nações, e as gerações que hoje podem aprender através da história dele. Mas vamos perceber aqui, irmãos, 3 palavras que este amigo de Jó lança contra ele, e é para a gente aprender, para que quando essas palavras vierem contra nós saibamos vencê-las. Então ele faz, primeiro, lança uma palavra de acusação, versículo 5, ele fala assim, as suas palavras ensinavam outros, sustentavam outros. Aí no versículo 5 ele diz, mas agora quando chega a sua vez, você está perdendo a paciência, agora que você está sendo atingido, você fica apavorado. Ele está acusando Jó de que antes do sofrimento, ele estava ensinando a todo mundo, e agora ele não estava conseguindo praticar o que ele ensinou. Irmãos, é muito ruim no momento desse, ouvir uma palavra dessa, mas é importante perceber uma coisa, Deus estava permitindo isso. Deus permite às vezes até pessoas lançarem palavras injustas contra nós, para provar também o nosso coração, para que a gente, através dessas perguntas, possa olhar para dentro da gente, e saber se nós não estamos também pensando assim, se nós
estamos bem resolvidos. Então o Senhor permite que ele chegue e o acuse. Segunda palavra que ele faz aí, uma palavra de condenação, o versículo 8, olha o que ele diz: segundo eu tenho visto, quem lavra a iniquidade, semeia o mal, ele vai colher. Ele está condenando Jó, dizendo: você está colhendo o que você plantou. Como é terrível isso, irmãos, quando a gente vê alguém sofrendo e condena a pessoa no coração. Às vezes nós não falamos, mas a gente condena no coração, e outros falam, e Deus vai nos cobrar quanto a isso, porque o Senhor repreende os amigos de Jó no final. E em terceiro lugar, irmãos, a terceira palavra que ele traz para Jó no meio do seu sofrimento, uma palavra de desesperança. Olha o versículo 18: eis que Deus não confia nos seus servos, aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó. Ele está dizendo: o homem é muito falho, até os anjos o Senhor atribui iniquidade, ou seja, não tem mais esperança para você. Versículo 20: nascem de manhã à tarde, são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Sabe, irmãos, são palavras que contêm um pouco de verdade, mas no contexto são usadas para acusar, condenar e tirar a esperança de Jó. E Jó tem que ouvir tudo isso. Depois nós vamos ver que Jó começa a responder a essas questões, mas que a gente possa perceber que essas são as vozes que se levantam quando a gente passa qualquer nível de sofrimento. Às vezes quando a gente fica enfermo, quantas vezes vem aquela culpa, como se estivéssemos sofrendo porque nós não estamos agradando a Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer mais ao Senhor, conhecer mais o coração de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e saber que quando há pecado em nossa vida e consequências de pecado, isso é uma realidade, o Espírito Santo ele vai nos convencer de pecado, e ele não vai nos acusar, ele vai nos convencer para que haja arrependimento. Então a voz de Satanás é essa voz de acusação, condenação e desesperança. Sabe como a gente percebe a diferença? A voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo é para nos convencer, é para nos curar, é para nos levar ao arrependimento, e gera esperança em nosso coração. O Espírito Santo sempre vai nos chamar ao arrependimento, ele vai mostrar o nosso pecado para arrependimento, para restauração, para nos curar. E olha, irmãos, é muito importante perceber a partir do versículo 12, que ele faz, não apenas ele usa, ele conhecia princípios de maneira muito superficial, ele não tinha a palavra de Deus. Eram homens do Oriente que tinham conhecimento da sabedoria popular, daquele senso comum, com muitos enganos e com alguns conceitos verdadeiros misturados. E para ele justificar que ele estava certo, sabe o que ele usa? Versículo 12, ele diz o seguinte: uma palavra me foi dada em segredo, eu ouvi algo, um sussurro, em pensamentos e visões noturnas, eu senti como se fosse um espírito, e arrepiou o cabelo do meu corpo. Ele diz: eu vi um vulto, no versículo 16, sabe o que é isso aqui, irmãos? Às vezes quando pessoas estão sofrendo perto da gente, nós tentamos trazer respostas prontas, e às vezes a gente usa de misticismo e superstição. Ele está querendo dizer aqui que houve um tipo de revelação confusa, para poder dar argumento e justificá-lo, que realmente ele tinha autoridade para condenar Jó. Quantas pessoas em nome de Deus e de revelação estão condenando as outras pessoas? Irmãos, a verdadeira palavra profética do Senhor, ela sempre nos leva para Jesus, ela sempre traz o conhecimento de Jesus, a revelação da natureza de Jesus, o amor de Jesus. Quantas pessoas estão cheias de misticismo e superstições e usando tudo isso em nome de Deus para condenar as pessoas. Deus vai repreender, ele faz no momento certo. Ou seja, Deus quer calar as vozes que se levantam nas nossas crises, porque as nossas crises, elas distorcem a realidade, elas levantam na nossa alma, no nosso próprio coração, palavras confusas para tentar explicar a crise, que mais nos embaraçam do que nos aperfeiçoam ou trazem realmente o conhecimento de Deus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria
para poder aprender com cada etapa desse processo de Deus na vida do seu filho Jó. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que nessa manhã essa palavra seja recebida por nós como alimento, que nutre o nosso espírito, como lâmpada que ilumina nosso coração, nossa alma, como lâmpada de discernimento espiritual, e nos fortaleça com a tua palavra, para lidarmos com os nossos sofrimentos, batalhas, e para também nos capacitar para ajudar outros, com amor, com intercessão, e com palavras que venham diretamente do Senhor Jesus, para que assim nós possamos ser verdadeiros consoladores na tua casa, no meio do teu povo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.